Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos falar hoje sobre força. Essa grandeza força. Então nós entramos no estudo da dinâmica, certo? Dinâmica é a parte da física que estuda as causas do movimento, por que ocorre o movimento, ok? Então está diretamente relacionado à grandeza força. Força é uma grandeza vetorial. Ó, coloquei aqui para vocês, ó, força grandeza vetorial que atua, que ela passa a existir durante a interação dos corpos. Pode ser de dois ou mais corpos que estejam interagindo entre si, ali existe força, ok? E pode, o que a força pode causar? A gente definir o que é força é difícil. É difícil de definir o que é força, mas a gente pode entender o que ela causa, quais são os efeitos da força. Então definir o que é difícil de definição. Então a gente sabe onde que ela atua, que ela existe e quais os seus efeitos. Os efeitos da força são três. O primeiro é alterar as condições de movimento do corpo. Então se o corpo já estava em movimento, ele pode aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, ok? Então altera o movimento. Pode causar deformação. Quando você pega, por exemplo, uma bola ou um balão, uma bexiga, você aperta, ela se deforma. Então você causa deformação. Houve interação entre dois corpos, você e o balão, por exemplo, onde nessa interação passou a existir uma força e essa força causou deformação. Pode também trazer o equilíbrio. Como assim o equilíbrio? O equilíbrio dos corpos. Quando a gente fala que se todas as forças, elas quando somadas vetorialmente, porque ela é vetor, ela for igual a zero, passa então, quando somou tudo, deu zero, ela está em equilíbrio. Então essa condição também é válida. Então são três coisas que a força nós podemos obter com a força. É alterar o vetor velocidade, primeiro. Segundo, nós podemos ter também a deformação sofrida pelos corpos com a ação da força, ou então a condição de equilíbrio, quando ele não mais nem aumenta nem diminui velocidade, se ele mantém o seu movimento uniforme e retilíneo, ou fica parado em repouso, ok? Para a gente continuar aí falando sobre força, nós precisamos entender como medir a força. Tá, se essa grandeza existe, como que a gente vai medir a força? Para medir a força, nós temos alguns instrumentos, ou seja, um instrumento que é o dinamômetro. Dinamômetro é um instrumento utilizado para medir força. Professor, eu não conheço um dinamômetro, eu nunca vi um dinamômetro. Viu sim, meu querido, você já subiu em um, tenho quase certeza. Porque você já foi se pesar, vou colocar entre aspas, pesar na balança lá de uma farmácia. Então esse ato de você se pesar, você estava subindo sob um dinamômetro, ok? Então aquela balança é um dinamômetro porque ela mede a força que você está exercendo sobre ela. Por isso que eu falo pesar. Quando a gente diz assim, qual o seu peso? 80 quilogramas. 80. A pessoa diz assim, o meu peso é 80. 80 o quê? 80 quilômetros? Não. 80 metros? Não. Tem que dizer a unidade. Então quando a pessoa diz, 80 quilograma, né? Então, quando fala 80 quilograma, nós estamos falando de massa. Então a balança da farmácia me dá a força ou me dá a massa? Na verdade, ela calcula lá o equipamento, ele vai medir a força que você exerce sobre ela. Mas ela já vai fazer a conversão e lá no visor digital já vai te dar o cálculo da massa. Por isso você já pode saber a tua massa, ok? Então não dá para confundir o que é massa e o que é peso. O dinamômetro mede o peso, ou melhor dizendo, a força. Força, qualquer tipo de força. O dinamômetro é aquele de mola que você pega e estica, ele vai se deformando e tem uma escala do lado. Isso é um dinamômetro. Marca a força aplicada para causar aquela deformação na mola. A força também ela pode ser classificada de três maneiras, quanto à sua interação, quanto à sua natureza e quanto à sua direção. Aqui o pessoal confunde bastante quando fala natureza em dizer que é de campo ou de contato, tá? Mas isso é quanto à interação. Natureza, vamos lá, vamos por partes. Quanto à sua interação, elas podem ser de campo ou de contato. O que é uma força de campo? Uma força de campo é aquela que atua à distância. Vamos imaginar, a Terra atrai a Lua atrai a Terra, certo? Então a Terra está atraindo a Lua. Mas tem algum cabo, corda, alguém estão se puxando, eles estão se encostando? Não, ocorre à distância. Então ela é uma força à distância, que é uma força de campo,
ok? Então, campo, a distância. Ou contato, contato quando encosta os corpos, então já está dizendo, precisa haver contato. Exemplo de força de campo, então a força gravitacional, a força elétrica, a força magnética, ok? Exemplo de força de contato, força de atrito, força normal, certo? Então essas são as forças assim de contato, a atração, tem outras, ok? Quanto à sua natureza, elas podem ser mecânicas, elétricas ou magnéticas, tá? Então assim, mecânica, as forças mecânicas, atrito, contato, tração, gravitacional, então não importa se ela é de campo ou de contato, ok? Não importa. Porém, ela faz parte da mecânica. As forças elétricas são aquelas que têm propriedades elétricas, ou seja, elas possuem somente atração ou repulsão. Magnéticas também possuem atração e repulsão, então por isso a gente coloca elétricas e magnéticas, ok? Então a gente tem essa classificação. Mecânica não, mecânica pode ser de atração, de repulsão na mesma direção, não sei. Então depende de cada uma delas, certo, gente? Vamos de novo, interação, campo ou contato. Natureza, mecânica, elétrica e magnética. E por último, direção. Então as forças elas também estão classificadas quanto à sua direção. Se ela tem direção tangencial ao corpo, significa que nós temos o quê? Um aumento no módulo do vetor velocidade, ok? E se ela for centrípeta, ou seja, está existindo para alterar, pensem bem, alterar a direção do vetor velocidade. Então, força tangencial altera o módulo do vetor, enquanto que a força centrípeta, ou uma força que seja centrípeta, ela vai alterar a direção do vetor, ok? Então, cada uma com a sua especificidade. Percebam que eu estou falando que força causa alteração, certo? Então não confunda com a aceleração, que a aceleração mede a variação, tá? Então enquanto a força causa a variação, a aceleração mede. Ok, gente? Então, fiquem bem e até a próxima!